Hoje, no nosso videocast sobre fisioterapia, vamos abordar as questões éticas envolvidas num caso que aconteceu por volta de agosto do ano passado. Alan, você quer explicar para a gente mais exatamente a respeito desse caso, por favor? Boa noite, galera. Chamo a Lana, vou estar explicando para vocês um pouco o que aconteceu, né? Com esse caso. O caso ocorreu em agosto do ano passado, agosto de 2023, em um hospital que também é uma maternidade, lá em Itajaí, que fica no litoral de Santa Catarina. Uma fisioterapeuta, né? Ela foi gravada por alguns colegas de trabalho, dançando com um bebê prematuro, recém-nascido. Ele tinha 15 dias de vida. Ela estava dançando com esse bebê no bolso do jaleco, fazendo um videozinho viral para uma plataforma, né, uma rede social. Esse vídeo acabou, de fato, viralizando, como era o intuito dela, e não foi bem visto, né? A fisioterapeuta ela foi afastada do hospital por conta disso. Inclusive, o CREFITO, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, cassou a licença dela temporariamente por causa desse ocorrido. E também foi aberto um inquérito, desculpa, de um conselho, né, de ética, por ela ter infringido a ética, fora que também foi aberto uma investigação contra ela na delegacia de Itajaí. Ok, Alana, obrigado pela breve explicação. Para o nosso bate-papo aqui, a gente também tem nossos colegas, além da Alana, a gente também tem nossos colegas Marcos Vinícius, também temos o Otávio aqui, o Carlos e também o Lucas de Abreu, que são também, estão se graduando também em fisioterapia, né, estão no terceiro semestre. E para continuar o nosso bate-papo, eu vou pedir para o colega aqui colocar esse vídeo para a gente ter uma breve noção do que aconteceu. Certo, boa noite, meu nome é Lucas, eu vou colocar o vídeo. Todo mundo consegue ver? Sim. 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 Bola, bate. Bola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Qual? Olha só que situação, né? Então, aparentemente um caso em que alguns poderiam levar na brincadeira, né? Mas, obviamente, teve uma repercussão maior do que se esperava, né? Devido à gravidade da situação, né? Então, como a aluna já tinha mencionado, né? Então, essa situação, a Delegacia de Proteção à Criança de Itajaí abriu inquérito, né? A respeito do assunto, estabelecendo duas possibilidades de investigação. A primeira por maus tratos, que foi negada, né? Mas ainda está no inquérito a respeito da exposição da criança, né? A respeito disso. Para continuar nosso bate-papo aí, a gente vai começar com nossos colegas Marcos, Otávio também, e Otávio também. Quais são as implicações éticas dessa situação, já que na esfera criminal, né, ela, por assim dizer, foi absolvida, mas quais são as implicações éticas a respeito desse assunto? Bom, eu vejo isso como a segurança do paciente e a influência nas redes sociais. Por ela ser uma profissional de saúde, postar um vídeo desse, além de poder acarretar em sequelas para o bebê por ser de dias, ainda traz uma influência negativa para ela mesmo, como profissional. E tendo como base o Código de Ética e da Odontologia da Fisioterapia, esse código lá no artigo 14, ele cita que, sobre os deveres fundamentais do fisioterapeuta, ele cita que o fisioterapeuta deve respeitar a vida humana desde a concepção até a morte, jamais cooperando em ato em que voluntariamente se atente contra ela, o que coloque em risco a integridade física, psíquica, moral, cultural e social do ser. E lá no final desse código, sobre as disposições gerais, o infrator desse código, né, de qualquer artigo, ele ele pode receber penas disciplinares previstas no artigo 17 da Lei de número 6.316, de 17 de dezembro de 1975. E essas penas podem vir
de advertência, repreensão, multa, que pode vir até de 10 vezes o valor da anuidade, suspensão por até 3 anos ou até cancelamento do registro profissional. Então, né, essa atitude aí pode implicar no seu exercício na profissão, seu direito de exercer a profissão. Perfeito, perfeito. Detalhe importante a ser mencionado, conforme tanto o Marcos como o Otávio falaram aí, é que isso está no COFITO, gente, tá? Então, isso é algo sério. No próprio site da COFITO tem um código de ética lá pré-estabelecido, e isso está aplicável, como citado anteriormente, no artigo 13, né? Algo, obviamente, que, de fato, não aconteceu. Nessa fisioterapeuta, ela não zelou pelo prontuário do cliente, do paciente, né? Nessa situação, isso teve implicações éticas como pré-estabelecido. Agora, o que é que você diria, Lucas, a respeito da questão civil aí, no caso, né? Eu falo do aspecto civil, primeiramente. Civil, melhor dizendo, criminal, né? Sobre ela não estar sendo processada por danos à criança, né? Por danos físicos à criança, né? O que é que você acha a respeito disso? Sobre aquilo que eu tinha comentado mais cedo com você, dela Sim. ter, tipo, no vídeo, aparentemente, pelo que eu vi, ela estava parecendo estabilizando a cabeça da criança, e até no processo você tinha citado que isso acabou entrando, não foi? Também como parte da defesa dela, né? Exato, perfeito. Então teve essa aplicação, né, aí, né, de que a polícia levou em conta que não houve maus tratos por esse detalhe em si, né? Mas em compensação, de fato, a exposição, né, E apesar de da se tratar de criança, uma ela está criança sendo... recém-nascida de 15 dias, né? A criança ainda tá molinha, tá em processo de Inclusive, crescimento, de a mãe da desenvolvimento, desculpa. criança, ela relatou numa reportagem que viu o vídeo e que não sabia que era o filho dela. Só veio saber depois, porque o hospital, né, chamou ela para uma conversa e informou o que estava acontecendo. E aí ela veio descobrir que a criança que estava no vídeo era o bebê dela, porque ela, até então ela não sabia. Ela não tinha ainda, até porque a gente sabe, né? Geralmente quando os bebês nascem, é aquela coisa que os mais velhos falam, né? Cara de joelho. A criança não tem tantos assim aspectos do pai, da mãe, então para ela serem não sabia que era o reconhecíveis, filho né? dela. Exatamente. Ela relatou que se sentiu muito mal com isso. E, inclusive, ela não, como eu posso dizer, ela não gostou muito do fim que se deu, porque ela questionou. Então, se caso o filho dela morresse, né? Então, sim, seria com maus tratos. A parte da defesa da fisioterapeuta também alegou essa questão que o Lucas falou, né? Que não foi maus tratos, porque ela teve aquele cuidado de, na hora de dançar, mesmo sendo errado, com o bebê, ela segurou, tentou mobilizar o bebê para que ele não ficasse se balançando muito. A mãe questionou isso. E, inclusive, também, durante o vídeo, né? Tem alguém gravando. O vídeo não foi gravado do nada, tem alguém gravando. Tinha uma equipe junto com essa fisioterapeuta de mais 3 enfermeiras e elas foram demitidas pelo hospital porque elas sabiam que era algo errado, antiético, e exporam o vídeo e, além de expor, não chegou até o hospital para informar o que tinha acontecido, porque não é simplesmente só porque é colega de trabalho, né, que algo errado acontece, a gente tem que ficar calado, muito pelo contrário. Chegar à Olha, coordenação do hospital perfeito, e informar. perfeito, perfeito. Isso também é uma questão de ética também envolvida também, né? Era uma equipe multidisciplinar, né, com outras profissões envolvidas, e de fato, isso é uma questão ética também, obviamente, né, o fato de você se omitir da situação, vendo que obviamente está errada, né. Um detalhe interessante a ser mencionado é que toda situação tramita em justiça, né, então os nomes dos envolvidos estão em processos, mas por questões éticas aqui, não é necessário mencioná-los, né. Mas a polícia disse que depois de analisar as imagens, ouvir os envolvidos e fazer as diligências necessárias, a polícia concluiu que não houve maus tratos, já que não restou configurada a exposição da saúde ou à vida do bebê. A Delegacia de Proteção à Criança de Itajaí abriu inquérito para apurar 2 possíveis crimes: exposição da criança em situação vexatória e crimes de maus tratos.
né, por se tratar de bebê prematuro que estava em tratamento e sob a guarda, mesmo que provisória, daquela profissional naquele momento. Então, o habeas corpus obviamente foi negada, né? Mas ficou aí sobre a questão de exposição da criança em situação vexatória, né? Então, Lucas, qual foi a posição, né, da COFITO a respeito desse assunto, né? Como é que eles se manifestaram Sim. a respeito disso, dessa situação? O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da décima região, CREFITO 10, a Autarquia Federal de Fiscalização do Exercício das Profissões de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, vem por seu presidente, Sandoval Francisco Torres, manifestar seu total repúdio à atitude cometida por possível profissional de fisioterapeuta. Aí até tipo fala como tipo vem mostrar o seu total repúdio com atitude por possível. Meu Deus do céu, gente, eu buguei. Exato, né? Então, esse departamento de fiscalização aí, né, que é o CREFITO 10, né? Eles se dirigiram ao hospital onde ocorreram os lamentáveis fatos com o intuito de apurar a autoria, né? A qual postou as imagens da rede social manipulando o recém-nascido de forma indevida. O Departamento de Fiscalização do CREFITO já dirigiu ao hospital onde ocorreu os lamentáveis fatos com o intuito de apurar a autoria. O ato contínuo, caso comprovado se trata de uma profissional de fisioterapeuta, ocorrerá a suspensão cautelar do exercício da profissão até a conclusão do processo ético e disciplinar competente. Só isso. Isso, exato, né? Eles ainda concluem dizendo que, por certo, que uma inconsequente atitude isolada não irá macular a qualidade do serviço prestado pelos mais de 16 mil profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais catarinenses, né? Ou seja, é um fato que está transmitando na esfera criminal, né? E olha só, olha que situação, né? No fim das contas, um fisioterapeuta, como qualquer profissional, decorrendo do erro dele, ele pode responder criminalmente a isso, como é o caso dela, que está respondendo criminalmente, mas também está respondendo ao próprio COFITO, né? Pelo Conselho de Ética do COFITO, podendo até correr o risco de perder a licença dela, né? Então, tá aí as consequências, né, de atitudes impensadas, né? Aparentemente simples, mas impensadas, e que levaram a situações desastrosas também, né? Inclusive, Júnior, eu acho que, na minha visão, o conselho poderia usar esse caso, como é um caso diferente, um caso que a gente não vê toda hora, poderia usar como exemplo para educar futuros profissionais e profissionais já formados na hora do manuseio com recém-nascidos. Perfeito, perfeito. Afinal, eu acredito que talvez, logo disso, talvez não se tenha sido de má intenção dela fazer isso, mas foi um caso que repercutiu muito e foi um caso de fato impensado, né? Então é necessário que isso sirva como exemplo, né? Para que outras pessoas não achem que foi uma brincadeira, não foi nada demais, para que evitam outras situações assim. Exato. Rapaz, por mais que seja algo simples, que algumas pessoas achem que seja brincadeira, muita gente não parou para pensar na insensibilidade desta profissional de estar usando a imagem de uma criança, um ser indefeso. E ele também não pensou, ela, na verdade, não pensou a consequência que viria para si próprio e para seus colegas de emprego. Isso significa que esse tipo de profissional não pode estar numa devida área por motivo de insegurança para algumas pessoas, porque isso significa que ela não tem a maturidade certa para estar ali, naquele local. Com certeza. Assim. Inclusive, como o Carlos mencionou, né, foi algo dito para muitos como simples, né? Ele pegou um bebê e fez uma dancinha viral para a plataforma aí social. E que esse videozinho de 10 segundos que ela achou que ia ser algo só engraçado para ali dividir entre os amigos, colegas profissionais, acabou levando uma suspensão cautelar, né? E que ainda não foi, esse caso ainda não terminou. Já em relação à vara criminal, sim, ela não foi caso de maus tratos, mas ainda está correndo em relação ao CREFITO. E há uma grande chance dela perder, ela não poder mais exercer
a sua profissão e serve de alerta para nós que somos profissionais em formação, né? Que mesmo ainda não estando formados, temos que ter essa responsabilidade de postar coisas nas redes sociais, de se expor e expor outras pessoas, principalmente pacientes, que é algo inadmissível, ainda mais quando são pacientes que não permitiram e são pacientes indefesos, né? Um bebê não tem como permitir, nem mesmo a mãe, que nem sabia que era o filho dela, permitiu tal acontecimento. Perfeito. Tá bom, gente. E aqui a gente encerra o nosso bate-papo, né? Espero que a ideia tenha sido passada a respeito do assunto, né? E que faça a gente sempre pensar e questionar a respeito desses detalhes que envolvem éticas, né? Não só comportamentos criminosos, né? Não é essa questão aqui, mas sim comportamentos éticos, né? Afinal, essa questão de bem, de certo e errado não pode ser uma coisa relativizada, né? Até mais, galera. Valeu, boa noite. Valeu, Tchau, boa tchau. noite, tchau.